Neste mês, vamos falar sobre algo que é apreciado por todos do povo de Deus. Não importa onde vivamos ou que língua falamos. Nosso tema é o nome divino de nosso Pai Celestial. Como sabem, em hebraico, esse nome é representado por 4 letras hebraicas que podem ser transliteradas como YHWH ou JHVH. Em português, esse nome hebraico é geralmente pronunciado Jeová. Atos capítulo 15, versículos 14 e 17, nos diz que Jeová tirou das nações um povo para o seu nome. E nós nos orgulhamos de ser o povo que leva seu nome hoje como testemunhas de Jeová. Em contraste com isso, a maioria das religiões que afirma seguir a Bíblia não mais aceita nem honra esse nome sagrado. Em alguns casos, eles removeram esse nome da Bíblia e até mesmo proibiram que seja usado nos cultos religiosos. Mas como sinceros estudantes da Bíblia, essa situação não nos surpreende. Observem, por favor, as palavras que estão registradas em Jeremias 23, versículo 27. Aqui Jeová fala sobre os que são falsos profetas. Notem o que ele disse que eles tentariam fazer. Eles querem fazer o meu povo se esquecer do meu nome. É possível fazer alguém se esquecer do nome de seu pai? Isso pode parecer impossível. Mas é exatamente isso que Satanás tenta fazer. Fazer com que o nome de Jeová seja esquecido. Como é vital que continuemos a declarar o nome de Jeová a todos em todo lugar. Mas por que tantos tradutores retiram o nome de Jeová de suas traduções da Bíblia e o substituem por títulos como Senhor ou Deus? No programa deste mês, vamos examinar 2 dos motivos mais comuns que eles apresentam. Também veremos por que esses motivos não são válidos. E ao fazer isso, vamos aumentar o nosso apreço pela tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Qual é um dos motivos dados para retirar o nome de Deus da Bíblia? Alguns tradutores dizem que seguiram uma antiga tradição judaica. Um exemplo disso é encontrado no prefácio de uma tradução que foi lançada em 1935. Ela diz em parte: "Nesta tradução seguimos a tradição judaica ortodoxa e substituímos o nome Javé por o Senhor e a expressão o Senhor Javé pela expressão o Senhor Deus." Fim da citação. É verdade que em certa época na história, os judeus pararam de pronunciar o nome de Deus quando liam as Escrituras em voz alta. Mas notem alguns fatos importantes. Primeiro, embora os judeus tenham parado de pronunciar o nome de Deus por superstição, eles nunca o removeram das Escrituras. Na verdade, mesmo hoje, se você compra uma Bíblia hebraica em Israel, vai encontrar as 4 letras que formam o tetragrama. Essas letras ainda são encontradas milhares de vezes no texto hebraico. Outro ponto, o povo judeu até mesmo usou o tetragrama em seus escritos rabínicos, como a Mishnah. Ainda outro ponto, é interessante notar que no século XVI era comum eruditos que traduziram as escrituras gregas cristãs para o hebraico incluíram o nome divino ao traduzir citações das escrituras hebraicas. Isso porque ele é encontrado em todos os textos padrão hebraicos. Assim, não foi o povo judeu que removeu o nome de Deus das escrituras hebraicas. Em vez disso, foram cristãos apóstatas que foram além do que a tradição dizia e realmente tiraram o nome de Deus das suas traduções das Escrituras hebraicas. Apesar disso, como mencionado antes, os judeus realmente adotaram a tradição de não pronunciar o nome de Deus. Jesus avisou ao povo judeu dos seus dias sobre se apegarem às suas tradições. Até mesmo disse o que está registrado em Mateus 15, versículos 3 a 6.
Eles invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição. Naturalmente, nem todas as tradições são erradas, não é mesmo? Mas será que a tradição de não pronunciar o nome divino é razoável? Será que é usada de forma coerente? Não. Podemos dizer isso por 3 motivos. Primeiro motivo, o costume pode ter começado por causa de uma interpretação extremista do terceiro mandamento descrito em Êxodo 20 e versículo 7, que diz: "Não use o nome de Jeová seu Deus em vão." No entanto, esse mesmo versículo usa o nome de Deus 2 vezes. Muitos outros textos, como o Salmo 148, 13, nos incentivam a louvar o nome de Jeová. Segundo motivo, os judeus continuaram a pronunciar o nome divino como parte de seus nomes pessoais. Nomes como Josué, Ezequias, Isaías, Jeremias e muitos outros continham parte do nome de Jeová. Assim, quando os judeus usavam esses nomes, eles estavam pronunciando parte do nome de Jeová. O terceiro motivo, Jeová deixou seu nome registrado milhares de vezes na Bíblia para nosso benefício e para ser usado. Se ele não quisesse que usássemos seu nome, por que ele o revelou aos humanos? Quando Manoá perguntou ao anjo, conforme registrado em Juízes 13, 17 e 18, qual é seu nome para que lhe prestemos homenagem quando a sua palavra se cumprir, o anjo lhe disse: "Por que você pergunta o meu nome, visto que ele é maravilhoso?" O anjo se recusou a revelar seu nome a Manoá. Jeová poderia ter feito o mesmo, mas ele não fez isso. Ele nos contou seu nome. Assim, em vez de seguir uma antiga tradição judaica, nós seguimos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem o que ele disse em oração a seu Pai em João 17, 26. João 17, 26. Eu tornei o teu nome conhecido a eles, e o tornarei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles. Outra razão muitas vezes apresentada pelos tradutores para não usar o nome divino nas suas traduções é que eles não sabem a pronúncia exata do nome original. Alguns eruditos acham que a pronúncia original era algo como Javé, e não Jeová. Já outros acham que talvez tenha sido Jeová. Mas até que ponto é importante saber a pronúncia exata do nome hebraico original? Será que poderíamos acabar nos desviando do que realmente importa ao tentar saber a pronúncia? Antes de mais nada, vamos explicar por que usamos a pronúncia Jeová. Será que é porque é o mais próximo da pronúncia original? Não. Nós usamos o nome Jeová porque é uma forma bem conhecida. Será que essa é uma decisão razoável? Sim. É isso o que fazemos em outros idiomas. Geralmente não tentamos dizer o nome de Jeová exatamente do mesmo jeito em todas as línguas. Por exemplo, em alguns idiomas do Pacífico Sul, onde servi como missionário, o nome divino é pronunciado Jeová, Jehová, Jehová ou Jeová. Cada pronúncia foi estabelecida por traduções da Bíblia locais e influenciada por características do idioma. Essas pronúncias se tornaram bem estabelecidas e as pessoas as conhecem. Assim, não seria razoável fazer as pessoas pronunciarem o nome exatamente do mesmo jeito em todas as línguas? Você talvez não tenha pensado nisso, mas mesmo em inglês, alguns de nós pronunciamos o nome um pouco diferente por causa do nosso sotaque. Alguns dizem Jehová, outros Jehová, outros Jehová ou Jehová. Então, qual é o ponto?
a pronúncia varia conforme as regras do idioma ou até mesmo por causa do sotaque. Por isso, não é necessário tentar pronunciar o nome divino exatamente da mesma forma que em hebraico. Em inglês, a pronúncia Jeová tem uma longa história. Começou há centenas de anos. A primeira vez que o nome pessoal de Deus apareceu numa Bíblia em inglês foi em 1530, na tradução de William Tyndale do Pentateuco. Ele usou a forma Yehoah. Com o passar dos anos, o inglês mudou e a forma de escrever o nome de Deus foi modernizada e se tornou Jeová. Mas é verdade que alguns eruditos preferem Yahweh em vez de Jeová. Um destes eruditos foi Joseph Rotherham. Quando ele traduziu a The Emphasized Bible, uma tradução literal, em 1902, ele usou o nome de Deus na sua tradução, mas preferiu a forma Yahweh. Mas, alguns anos depois, em 1911, quando ele publicou Estudos dos Salmos, ele voltou a usar a forma Jeová. Por quê? Bem, ele ainda achava que a forma Yahweh era a pronúncia mais correta, mas ele disse que usou a forma Jeová por causa, abre aspas, do desejo de se manter em contato com o ouvido e o olho públicos numa questão desta espécie em que a coisa principal é o fácil reconhecimento do nome divino, fecha aspas. Em outras palavras, o nome de Jeová era mais usado em inglês. Mas será que não deveríamos usar a pronúncia mais próxima possível do nome divino? Como já dissemos, os eruditos não chegam a um acordo quanto à pronúncia exata. Mas mesmo que chegassem, não é isso o que acontece com outros nomes na Bíblia. Por exemplo, vejamos o nome Jesus. Essa é a pronúncia comum para o nome do Filho de Deus. Mas imagine que você viajasse no tempo e fosse para os dias de Jesus. Se ficasse parado no meio da rua e gritasse, Jesus! Será que alguém saberia a quem você estava se referindo? Dificilmente. Naquela época é provável que o nome de Jesus fosse pronunciado Yeshua ou Yahashua em hebraico ou Jesus em grego. Tenho certeza de que concordará que essas pronúncias são diferentes da pronúncia Jesus.